Olá, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia. Está um pouquinho frio ainda, né? Mas está um dia agradável, bonito. Quero desejar a todos, no amor de Cristo, uma vida abençoada, uma vida plena, cheias da presença do Espírito. Amém, queridos? Amados, a vida é um mistério, né? E nós vivemos a nossa vida a cada dia e ela descortina a cada manhã, né? Experiências que nem sempre são as que nós desejaríamos, né, ter. Eu estava nesta manhã aqui meditando e abri a carta de Paulo aos Filipenses e logo no capítulo 1 ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo, né, que estão em Filipos, os bispos, os diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, quando Paulo escreveu essa carta, né, a experiência de vida que ele estava vivendo naquele momento era muito difícil, né, era muito desconfortável. Ele estava preso, né, numa prisão romana. E não era uma prisão domiciliar, né? Aquela domiciliar confortável, com tudo que ele precisa, mas ele estava aguardando um julgamento vigiado de perto por um soldado romano, né? Sem saber se ia ser condenado ou não à morte, né? E de lá ele escreve essa carta, e ela, a meu ver, amados, é uma carta, eu diria, a mais alegre do Novo Testamento, né? Ele escreveu para comunidades e centenas de quilômetros, né, que estava Filipe, da onde ele estava preso. Era uma comunidade que ele amava, era uma congregação que ele amava profundamente. E a primeira coisa que Paulo fez, né, quando estava escrevendo aquela carta, não foi pedir ajuda, né, não foi se lamentar, mas agradecer. E essa abertura, né, já diz tudo sobre o que vamos encontrar em Filipenses, né, nas cartas de Paulo aos Filipenses. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi justamente como ele se identificou, né? Não só ele, como também Timóteo, seu discípulo, né? E ele diz assim: servos de Cristo Jesus, né? Vejam que ele diz servos, não apóstolos, até porque ele abre outras cartas no Novo Testamento se identificando como apóstolo, né? Claro que estabelece a sua autoridade, né? Mas aqui ele usa servo e entendo que tem sentido, né, de submissão, de serviço, né? Literalmente. Então, na verdade, irmãos, para a igreja de Filipos, ele não precisa de uma credencial, porque a relação que ele tinha com aquela igreja, desculpa, era uma relação de afeto, não de hierarquia, né? Isso é muito bonito, isso é muito é, é, pleno, né? Assim, na relação entre o pastor e a igreja. Ele é servo do mesmo Senhor que é a igreja de Filipos, né? Isso já define o tom de toda a carta. E ele, na continuidade da abertura, diz aos santos em Cristo Jesus, né? Entendo, né, que a palavra santos não seja colocado, não foi colocado aqui por um título de elite espiritual, mas a condição de quem foi separado por Deus em Cristo. Olha, todo crente em Filipos era santo, não por mérito próprio, né, mas por estar em Cristo Jesus. E eu acho que a igreja de Cristo deve ser assim, né? Deve ser santa, separada, né, dos sentimentos, do modelo, das ideologias, né, do comportamento humano, né?
como os de Filipos, separados em Cristo Jesus. A santidade bíblica não é conquista humana, mas é posição dada por Deus a quem está em seu Filho, né, Jesus Cristo. Deus está em Cristo e Cristo está em nós, né? E ele fecha a saudação com as palavras de bênção sobre a igreja, dizendo graça e paz. A ordem importa, né? Primeiro graça, depois a paz. A paz com Deus não precede a graça, ela é fruto da graça, né? Quem recebe a graça de Deus encontra a paz que o mundo não pode dar, né? E também não pode tirar, né? Eu vos dou a minha paz, não vos la dou como o mundo dá. Então, isso me fez pensar de como nós nos identificamos diante de Deus, de como alguém que precisa provar algo, ou como servo de quem já foi chamado e amado, né? A identidade que Paulo assume, né, de servo, não superior, né, mas o fundamento de tudo que vem na sequência da carta, né, mostra o quê? Mostra a gratidão, que não depende, né, das circunstâncias. E quando ele dá graças, né, a Deus pela lembrança em orações, ele intensifica essa gratidão com a afirmação na sua lembrança, com a alegria da igreja de Filipe, né? Isso é muito bom, isso é muito importante para nós, pastores, e para todos aqueles que dirigem, que são chamados por Deus para dirigirem. Em primeiro lugar, eu quero me colocar como Paulo, né, como servo, né, e ter a igreja com os santos, né, separados no amor de Cristo. Paulo estava preso, né, e ainda assim, ao lembrar da igreja de Filipos, o que ele sente? Gratidão. Isso nos mostra que a alegria dele não vinha das circunstâncias, aquelas circunstâncias que ele estava vivendo, mas de um relacionamento dos parceiros do Evangelho, né? Da memória de quem caminha junto. Isso é muito importante. Nos mostra que a alegria que depende das circunstâncias é temporária, é fútil, né? Mas a alegria que nasce do amor pelos irmãos que sustentam uns aos outros, né? E se estivermos presos, se estivermos em circunstâncias difíceis, nós superaremos isso com a mesma alegria no coração e com o mesmo sentimento de gratidão. Quando a gente continua olhando a carta, né, ele diz lá, por causa da vossa comunhão no Evangelho, né, desde o primeiro dia até agora. Olha, isso revela participação ativa, parceria, compartilhamento de uma causa comum, né? Os filipenses não eram apenas destinatários do Evangelho, eles eram participantes. E isso para nós é exemplo, né? Participantes ativos da propagação da palavra de Deus. Isso é o que Paulo celebra, não apenas que eles creram, né? Mas que eles participaram, que eles participavam, né? Mesmo assim, com esse sentimento, ele expressa que toda aquela realidade ainda precisava de um toque complementar de Deus. E é o sentimento que deve ter no nosso coração. E descreve a certeza de que Deus vai completar esse toque até o dia de Cristo, né? Olha, irmãos, para mim esta é uma das promessas mais sólidas do Novo Testamento. A obra da graça na vida do crente não depende da perseverança humana, solitária, né, individual, porque Deus que começou a boa obra vai completar, né? Isso nos dá esperança. E isso não é licença para negligência, mas é fundamento de perseverança contínua, confiante, né? Outra coisa que saltou ao meu coração foi a pontuação que ele fez com relação à oração, né? Oração é muito importante, não só na igreja, não só quando estamos reunidos, mas oração pessoal, oração em relógio de oração, né? Oração, oração mesmo, orar só orar já é uma grande vitória, né? E ele pediu a Deus, né,
em oração no cárcere, não na igreja, no cárcere, que o amor deles aumentasse mais e mais em pleno conhecimento e em todo discernimento de sensatez. Paulo, ele não orou pelo conforto deles, ele não orou pela prosperidade deles. Em sua oração ali pelos filipenses, né, foi para que eles tivessem o amor deles aumentado em conhecimento e sensatez. Amor sem conhecimento, amados, é sentimental e facilmente manipulado, mas conhecimento com amor se torna quente, se torna sensível, se torna submisso, obediente, amoroso, né? E Paulo ora pelos dois juntos, inteligência e discernimento amoroso, com a intenção clara de que eles pudessem provar o que fosse excelente, né? Para serem sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo. Então, amados, a meu ver, a vida cristã exige discernimento, não apenas entre o bem e o mal, mas entre o bom e o excelente, né? Há muitas coisas que não são erradas, mas que não são as melhores, né? Paulo ora para que os filipenses desenvolvam o discernimento de escolher o que é excelente, né? Alcançando o fruto da justiça, que não nasce do esforço humano, né? Mas nasce da aliança em Cristo Jesus. Ele é a nossa videira, nós somos os ramos. O fruto que aparece na vida do crente é resultado da conexão entre o Senhor Jesus e não da performance pessoal de cada um, né? Do seu desenvolvimento pessoal ou da sua performance, né, pessoal em fazer a obra ou pregar, ou enfim, né? Amor, conhecimento, discernimento devem ser fruto do Espírito. Essa é a oração que transforma a igreja. E eu desejo, né, em oração aqui, com este mesmo sentimento, que cada um de nós continue firmes no amor, né, no conhecimento, buscando cada dia crescer e alcançar a plenitude de Cristo em nós. Amém, queridos? Olha, eu desejo as maiores e melhores bênçãos de Deus sobre a tua vida. E como Paulo, desejo a você a graça, o amor, a plenitude do Espírito, né, para que você alcance a excelência, né, de ser chamado cristão. Amém? Um beijo no teu coração, um bom final de semana a todos, né? Dê um like nessa mensagem, compartilhe ela com alguém, toque no sininho aí, inscreva-se nesse canal, isso é muito importante. Amém, queridos? Até a próxima, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo.